Com o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão, o eleitor está mais envolvido com o tema Eleição Municipal 2012. 5.568 municípios vão eleger prefeitos e vereadores. Daqui até o dia 7 de outubro é o tempo para a decisão do voto de 138 milhões de brasileiros. O que é mais importante nessa escolha? Votar em quem? Precisamos acompanhar esse jogo político e conhecer os projetos dos candidatos. Eu vou pedir socorro aqui para o nosso comentarista de política nacional do seu jornal, Paulo Vanucchi, sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eli. Mais uma vez, a propaganda eleitoral está na mídia. Então, começou ontem, né? Ontem e hoje, a nova etapa, a etapa realmente que decide as eleições. Até aqui foi tudo aquecimento e treino. Agora o jogo começa. E nesse jogo começa o horário eleitoral de rádio e TV que convoca as pessoas mais afastadas da vida política a pensar, a começar a se perguntar em quem votar. Eu começo chamando a atenção para a importância de que a eleição não é só para prefeito, é também para vereador. E eleger um bom prefeito, uma boa prefeita, um bom vereador, uma boa vereadora é muito importante para a situação de cada uma das nossas cidades, os direitos dos trabalhadores, do povo nessa cidade. Educação, transporte, saúde, moradia, tudo. E no Brasil de 2012, essas eleições, elas aparecem num cenário em que a disputa na capital paulista, ela de longe vai ser a mais eletrizante. Lá em Recife, em Belo Horizonte, tem um problema eleitoral. PSB e PT, que são aliados nacionais, ali estão disputando um contra o outro. A eleição do Rio de Janeiro está praticamente com uma tendência clara. Então, o Brasil inteiro vai se voltar diariamente para saber de São Paulo. E não vou antecipar, para quem não viu ainda, o horário de televisão daqui a pouco, mas a campanha começa bonita, as pessoas apresentando sempre no sentido positivo, e em São Paulo começa a situação que mostra como que o tempo maior, o tempo menor de televisão e de rádio, o tempo menor é uma grande desvantagem. Então começa com pequenos partidos que vão correr contra o tempo, quase que não deixando o espectador, o ouvinte do rádio, entender o que eles disseram. Aí tem candidatos nanicos, o velho Emael, Levi Fidelis, que estão em todas as eleições, pequenos partidos de esquerda. O PSOL maior tem representação parlamentar, tem o PSTU, tem o PCO e tem o PPL, que é o antigo MR8. Depois tem a candidatura do Paulinho, do PDT, da Soninha, do PPS, que eu digo, eles poderiam ter conseguido o que um terceiro do mesmo tamanho deles, que era o Russomano, conseguiu. O Russomano surfou, ultrapassou o Serra, lidera as pesquisas. E os 4 candidatos seguintes são também de peso. O Chalita, por ser um candidato do PMDB, também apoia Dilma Lula, então não terá de se contrapor a Dilma, que isso tira voto. Ele apareceu na televisão com o apoio do Michel Temer, que é o vice-presidente da República, e uma imagem rápida da dona Lu Alckmin, primeira-dama, abraçando. Até a pergunta, bom, mas o Alckmin quer que o Serra ganhe ou não quer? Até que ponto? Em seguida, o desafio do Russomano é se ele consegue, sem ter um partido forte e sem ter um apoio empresarial da mídia, porque a mídia e os grandes empresários apoiam o Serra, se ele vai conseguir manter essa liderança ou não. O Serra, ele tem a favor dele o fato de ter sido candidato em todas as eleições, ter sido prefeito, governador, ministro, é conhecido de todos, e contra ele tem a rejeição ao Kassab, que ele apoia. O povo de São Paulo não está satisfeito com o Kassab e quer mudar. A rejeição a ele próprio, que lidera na pergunta, no quesito em quem você não votaria de jeito nenhum. E tem o problema de que na última vez que se elegeu prefeito, ele largou a cidade de São Paulo no meio do mandato. Por último, Haddad, ministro da Cultura, da Educação do Lula. O Haddad, ele tem o desafio de não ser conhecido. Agora, a campanha começa com o Lula, o próprio Lula sendo seu âncora na rádio, nos flashes de televisão que os marqueteiros consideram mais importante do que o horário eleitoral. Horário eleitoral muita gente desliga, no flash não. Ele é rapidinho, no rádio, na televisão.
E nesse sentido, a questão agora é verificar se Lula consegue sucesso na receita que está aplicando. Ele começou o programa dizendo: vocês se lembram que eu pedi apoio para Dilma que ninguém conhecia. Pedi um voto de confiança, vocês deram e vocês não se arrependem. Eu volto a pedir agora o apoio. Então vai ser uma eleição importante e eu termino com você dizendo que o importante é procurar sobre o programa, a proposta de governo de cada um. Alguns desses candidatos nem programa têm. Então que o nosso espectador, a nossa espectadora, procure saber qual é a proposta e vote naquelas que defendem os direitos dos pobres, dos trabalhadores, os direitos do povo. Ok, Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima.